O jogador da NBA se envolveu em perseguição em alta velocidade. James Harden está atualmente fugindo da polícia. Outro jogador assassinou uma lenda da NBA, mas DeMar DeRozan lidou com um perseguidor psicótico. DeMar sempre teve amor pela Califórnia e sempre soube que era lá que precisava de uma casa. Então DeMar comprou uma mansão de 10 milhões de dólares na comunidade fechada de Hidden Hills. Você pensaria que uma casa cercada por portões e celebridades garantiria proteção 24 horas. O que DeMar achava que era a casa dos sonhos dele, na verdade, se tornou o seu pesadelo. 19 de novembro de 2020. Um fã psicótico começou um plano sinistro para caçar DeMar. Então ele entrou no carro, deu uma volta e entrou no bairro dele. O maníaco foi em direção à casa, encontrou uma porta dos fundos e procurou sua presa, mas de repente ele acionou um som. DeMar foi ver o que estava acontecendo e ficou cara a cara. Então o fã saiu correndo da casa, a polícia chegou e o fã foi preso. Após isso, tudo que DeMar conseguiu dizer foi: "Sim, tudo certo. Cresci em Compton, Califórnia. Aposto que já viu pior." Mas eu não culpo DeMar por brincar e só querer seguir em frente. Assim ele podia aproveitar sua compra, diferente do jogador da NBA que comprou algo só para virar criminoso. Quando Tyreke Evans foi draftado, os Kings lhe deram um contrato de 16 milhões de dólares. Então Tyreke imediatamente comprou o carro dos sonhos dele, um Mercedes AMG todo preto, mas mal sabia ele que essa compra arruinaria a vida dele. Tyreke não foi o único que gastou o cheque dele em um carrão, o amigo dele também comprou um Dodge Charger prata. Mas isso era uma receita para o desastre, porque assim que os dois pararam lado a lado, as coisas literalmente ficaram rápidas e furiosas. Caramba, a gente pode apostar uma corrida com esse cara. Eles foram de 0 a 100 rapidinho e começaram uma corrida em alta velocidade, mas dirigir tão rápido assim não é algo que passa despercebido. Então em poucos minutos tudo virou uma perseguição policial. A novata do NBA, Tyreke Evans, estava correndo pela rodovia da região de Sacramento a mais de 160 km por hora. Os policiais vieram de todas as direções enquanto eles desciam a rodovia a mais de 200 km por hora, tentando escapar. Agora, cerca de 190 ou 200 km por hora. Mas eventualmente Tyreke entrou em um bairro onde achou que tinha escapado, mas bem acima dele. Um helicóptero da polícia estava rastreando cada movimento dele, então os policiais chegaram, renderam Tyreke sob a mira de armas e ele foi preso. Agora você realmente espera algo diferente de um cara que usa Air Force preto. Pelo menos ele não matou uma lenda da NBA como Anthony Davis na quadra. O AD é conhecido pelo seu arremesso, mas nos bastidores ele anda mandando umas indiretas. E tudo isso porque ele cresceu em uma das cidades mais violentas do mundo, Chicago. Mas estar cercado por membros de gangues e violência definitivamente influenciou ele. Quando as câmeras flagraram o AD fazendo sinais de gangue, ele passou a ser investigado de forma privada. E tudo se resumiu a uma noite em que o momento passou de uma cesta perfeita para um desejo de morte. A cesta de 3 do Steph parecia simples, mas marcou o AD e deveria marcar você também. Sabe por quê? Um ponto do Steph poderia te deixar rico. Eu e meus parceiros da PrizePicks vamos revelar um segredo se você baixar o app PrizePicks e apostar. Se o Steph marcar apenas um ponto, nem precisa ser uma cesta de 3, aquele ponto que já vimos ele fazer milhares de vezes em um jogo inteiro, você ganha. O aplicativo permite acompanhar seus jogadores favoritos e ganhar dinheiro. Depois que baixei, meu amor pela NBA aumentou muito. Veja só, PrizePicks é a maneira mais fácil de jogar Fantasy Sports porque é só você contra os números projetados. Vou apostar no mais para pontos do Steph, Embiid e Tatum, e no menos para Harden e Jaylen Brown. Mas o PrizePicks não é só NBA, tem NFL, futebol, todo esporte que você imaginar. Você pode combinar suas apostas e em menos de 1 minuto garanto que vai se divertir. Porque assim que você baixar o aplicativo e usar o código FLIX, o PrizePicks vai igualar o seu depósito em até $100 em créditos grátis, $100 de graça. Então é só clicar no link na descrição do PrizePicks Flix e me contar como foram suas apostas. Mas de qualquer forma, Ed não ia deixar aquela bola de 3 passar. Enquanto ele observava Steph nas sombras, Ed finalmente se cansou durante uma transmissão na Twitch. Você quer atirar nele? Sim. Vamos sair. Cara, ele realmente fez isso, mas beleza, sem mais piadas. Ed pode ser um criminoso no mundo virtual, mas no mundo real ele não pagou para acabar com uma vida como James Harden.
Era como qualquer outra noite para o nosso garoto. Harden chegou ao clube e, com as câmeras piscando, garrafas estourando e Harden dançando, parecia que ele estava se divertindo como nunca. Até que Harden viu seu inimigo e instantaneamente teve flashbacks. Alguns dias antes, Harden anunciou seu acampamento de basquete nas redes sociais, mas o filho de uma lenda da NBA, Moses Malone Jr., não gostou muito da promoção. Quando viu Harden cobrando $200 das crianças para jogar basquete, Moses divulgou que Harden havia se tornado uma estrela de Hollywood. Mas isso foi um grande erro. Harden e sua turma ouviram falar da provocação, então prometeram a Harden que da próxima vez que vissem Moses ia ser na hora. E agora, com Harden na balada, olhando direto para ele, as coisas ficaram feias. Agora Harden saiu como se nada tivesse acontecido. Mas não muito tempo depois daquela noite, as acusações estavam em toda a internet e Harden estava sendo processado. Moses alegou que foi agredido e roubado de $50 mil em joias, e aparentemente Harden era o mentor por trás disso. Moses chegou a dizer que Harden pagou $20 mil ao segurança do clube, e até afirmou que ouviu Harden gritar "peguem ele" antes de ser atacado. Logo depois, o advogado de Harden interveio e disse que era só uma tentativa patética de Moses de ganhar dinheiro fácil. Quando o caso chegou ao tribunal, os promotores acharam que o segurança iniciou a briga apenas para mostrar apoio a Harden. Mas por causa do histórico criminal do segurança, ele foi condenado a 35 anos de prisão só por defendê-lo. Harden foi completamente liberado, mas LeBron James provocou uma guerra de gangues quando LeBron e os Lakers estavam comemorando a vitória no campeonato. Ele também foi nomeado o MVP das finais. Mas quando LeBron começou a cumprimentar os amigos, ele criou uma polêmica mundial. O que LeBron fez foi mais do que um aperto de mão, foi um sinal de gangue. Derrubar os rastelos é algo feito apenas pelos Black Disciples, e é uma ofensa séria contra os Gangster Disciples. LeBron fazer esse sinal nem surpreende, já que não é a primeira vez que ele faz isso. Mas dessa vez ficou tão viral que membros de gangues começaram a falar no Twitter. Outros avisaram LeBron que estavam prontos para agir. Mas pelo menos a situação ficou só nas threads do Twitter, diferente do vídeo secreto que arruinou a vida de duas lendas dos Lakers para sempre. Fico feliz que tenha contado isso à minha imprensa. Depois que D'Angelo Russell foi selecionado pelos Lakers. Sim, ele se aproximou dos colegas, mas a química com Nick Young fez deles mais que simples companheiros de equipe. Eles eram como irmãos até que um dia D'Angelo arruinou tudo. Na época, Nick estava em um dos relacionamentos de celebridades mais famosos do mundo, com Iggy Azalea, então o mundo achava que Nick tinha sossegado. Mas enquanto D'Angelo e Nick estavam sozinhos em um quarto de hotel, a conversa deles começou a ficar pessoal, e D'Angelo secretamente gravou Nick admitindo que estava escondendo algo no armário. A mais nova, quantos anos ela tinha? Ele tinha 30, ela tinha 19? E quanto à ambrosia, ele nunca tentou. Não muito tempo depois que D'Angelo vazou o segredo de Nick e virou uma das maiores manchetes do mundo. Stephen A., qual será o impacto disso na carreira de Russell? Dano irreparável. Nunca mais será confiado. Mas os dois caras sofreram grandes consequências. A noiva do Nick, Iggy, ficou extremamente irritada. Ela jogou as coisas do Nick fora de casa e mandou rebocar seu carro favorito. Caramba, o Nick se deu mal. Mas apesar de ter sido pego, quem foi boicotado pelos Lakers foi o D'Angelo. Notícias disseram que ninguém da equipe do D'Angelo falava com ele, e até Nick admitiu que a situação piorava. O time inteiro ficou meio chateado com ele por causa dessa parada. Foi muita coisa, ele falava demais, foi muita coisa, é muita coisa. Mas em quadra, as coisas pioraram ainda mais. Os companheiros de equipe de D'Angelo nem passavam a bola para ele e jogar sem química levou à pior derrota da história dos Lakers. Uma derrota de 48 pontos. Por sorte, os Lakers tinham uma lenda da NBA que sabia lidar com erros assim, Kobe Bryant. Então ele acolheu todo o time para controlar a situação e deu ao D'Angelo um conselho que mudou sua vida. Somos seres humanos, eu acho, que percebem que todos nós já cometemos erros, às vezes erros enormes. Então o importante é mostrar compaixão e ajudá-lo a crescer. Agora, nesse momento, D'Angelo sabia que tinha cometido o maior erro da sua vida. Ninguém confiava nele, ele manchou a relação com seu melhor amigo e toda a situação era de partir o coração. Então, quando ele foi questionado publicamente sobre o escândalo, ele quase chorou, só de falar sobre isso. Ele é um dos caras com quem eu sempre conversei sobre qualquer coisa, e eu valorizava muito nossa amizade. Para mim, ter um incidente como esse e colocar isso em risco não era o que eu pretendia fazer.
Mas por mais que D'Angelo tenha pedido desculpas, não foi o suficiente. E como os Lakers sentiram que ele estava atraindo atenção indesejada, eles o trocaram. Mas poderia ter sido bem pior se ele tivesse desenvolvido um vício ou ajudado um detento a fugir. Como Stephen Curry, porque ele não é quem você pensa que é. E eu sei disso. Você quer saber mais sobre isso? Então é só clicar neste vídeo aqui.